Começa agora, Conversa com o Presidente. Muito boa tarde, aprasquianos, aprasquianas, nossos internautas. Hoje é quarta-feira, dia 18 de agosto de 2021. Agora, 2h19 e nós estamos iniciando o programa Conversa com o Presidente. Eu sou a jornalista Sandra Domich e nós falamos ao vivo aqui dos estúdios da Rádio e TV Aprasc, no centro de Florianópolis, na sede da Associação dos Praças de Santa Catarina. Essa associação que representa os praças policiais e bombeiros militares da Ativa e da Reserva. Já são 16.500 associados, rumo aos 17 mil, porque juntos somos mais fortes. Acompanhe a gente aqui pelo Facebook, também pela nossa rádio web Aprasc. Aproveite, deixe seu comentário, sua pergunta e também curta a nossa página, compartilhe, deixe um like para a gente sempre alcançar o maior número de associados e associadas. E hoje, conversa com o presidente, temos aqui o subtenente Pavlik, nosso presidente, boa tarde. Boa tarde, senhores, boa tarde, aprasquianos e aprasquianas. E também nosso convidado, o coronel Fernando Luiz Alves, da Secretaria de Administração do SC Saúde e Perícia Médica do Estado. Seja bem-vindo. Muito obrigado, boa tarde, subtenente Pavlik, presidente, Sandra, a todos os associados da Aprasc, nossos irmãos aí de farda, né? Estamos aqui para uma conversa descontraída para a gente tirar todas as dúvidas com relação ao SC Saúde. Isso, é um assunto que interessa muito aí, a gente tem sempre muita pergunta sobre o SC Saúde, então hoje que é a oportunidade, né, todos os associados aí poderem perguntar, tirar suas dúvidas, e a gente começa aqui com os nossos associados aqui, já assumiu aqui acho que alguns comentários, daqui a pouquinho a gente, não, acho que o Érico Primeirão aqui, dando boa tarde, que venham boas notícias, o Luciano Costa Flores também, ele que é Sargento Costa de Tubarão, aguardando boas notícias em QAP, Marcelo Etur, o Arildo Cardoso, a gente sempre começa, o pessoal sempre fica nessa dúvida aí, sem sinal, sem som, mas a gente inicia o link e não coloca música mais por causa que o nosso Facebook, ele acaba às vezes derrubando o link, então, mas é isso, já estamos aqui no ar. Antônio Serger, Marinês Vargas, Heleno Alves Correia, Gilmar Bento, José Ricardo Pereira também, Gilmar Bento diz que normalizou, na verdade começou o programa. José Ricardo Pereira diz boa tarde especial para Sandra, para o presidente e o coronel Fernando. Muito obrigada. Marinês Vargas disse agora sim. Jesus Pacheco de Taió, Valdecir Decol, que já esteve de manhã com a gente no nosso programa Conexão. O pessoal vai entrando aí, dando boa tarde, também acompanhando. A gente lembra que o nosso tema principal hoje, a gente vai tratar então sobre o SC Saúde. E a gente começa então com o coronel fazendo aí uma explanação. Boa tarde, então fique à vontade. Então vamos lá, gente. Eu vou tentar resumir de forma mais descontraída o que é o SC Saúde e depois a gente pode entrar, a gente vai sendo encaminhado com as perguntas para esclarecer aquilo que é, vamos dizer assim, foco de maior interesse dos associados, né? Primeiramente dizer que o SC Saúde, diferente do que todo mundo imagina, ele não é um plano de saúde, porque ele não é regulamentado pela ANS. Ele, na verdade, é um sistema de assistência à saúde ofertado pelo Estado. Tá? O objetivo, quando o legislador criou e o Estado pensou no SC Saúde, ele pensou da seguinte forma: se nós deixarmos o nosso servidor público à mercê do sistema público de saúde, o INSS,
com as filas que a gente tem para atendimento, seja para exames, para cirurgia, para qualquer procedimento, o Estado perderia muito servidor, esse servidor ficaria muito tempo fora da atividade laboral, até que recebesse um atendimento. Por isso foi criado o SC Saúde. O SC Saúde começou de forma muito tímida, com muita desconfiança de todos os servidores, porque aquela ideia de que o que é público não funciona, né? E no começo nós tivemos alguns reveses, realmente. Esses reveses aconteceram porque ele foi criado e logo de início o Estado fez um aporte de recursos para um fundo e fez um contrato de uma operadora de plano de saúde que foi a Unimed no início. A Unimed, como não tinha, eu vou abrir aqui, gente, nós estamos dentro de casa, acho que é importante falar, eu vou usar sempre a Unimed como referência, porque é algo mais palpável para que as pessoas entendam, né, as diferenças, as vantagens e desvantagens do SC Saúde. A Unimed não queria, na verdade, que houvesse um plano fazendo concorrência com a própria Unimed. Então, eles foram lá, fizeram uma melhor proposta, só que eles erraram na mão. O que eles fizeram? Eles fizeram uma cotação muito baixa para a prestação desse serviço. O que aconteceu logo na sequência foi simplesmente ela não conseguir mais suportar os custos da oferta em saúde e teve que simplesmente abandonar o SC Saúde. Nesse momento, o Estado resolveu fazer a autogestão, ou seja, fazer a administração por conta própria. Hoje, ela não é uma gestão completa própria. Nós temos uma empresa contratada que faz a gestão operacional, que é o que a gente não tem expertise, né? Essa gestão operacional, o que é? Regulação médica, que é aquela avaliação de órteses, próteses, de cirurgia, se é pertinente, se não é, se o custo é aquele ou não é. E, para isso, nós temos que ter médicos especialistas em várias áreas, né? Toda a área de conhecimento médico tem que ter uma equipe para fazer essa regulação, entender e dizer para a gente, ó, isso é pertinente, isso não é. Além disso, nós temos um sistema de tecnologia que faz a gestão, né? É um grande sistema. Hoje ele pertence ao Estado. Nós fizemos já essa migração para os domínios do Estado. Para vocês terem uma ideia, ele é hoje o maior sistema tecnológico do Poder Executivo Estadual. Maior que SGPE, SIG-RH, para vocês terem uma ideia. Tá? Então, é algo muito complexo mesmo. E as diferenças que nós temos que apontar, uma frase que eu gosto sempre de dizer é o seguinte: em qualquer área da vida humana não existe almoço grátis. Tá? Então, plano de saúde, como um seguro de carro, como uma passagem aérea que você compra, ele assim, ó, tudo tem custo, tudo é avaliado em cima da repercussão financeira que cada coisa vai causar. Então eu procuro dizer assim, ó, quem compra uma passagem para viajar para fora do país em primeira classe, ele tem confortos que quem viaja na classe econômica não tem, muitos confortos. Mas, logicamente, ele paga por isso um valor compatível, né? Então, claro que todo mundo gostaria de viajar de primeira classe, mas nem sempre é possível pelo custo da passagem. E para o plano de saúde ele funciona exatamente dessa forma. Tudo o que a gente oferece em termos de cobertura, ele é feito um cálculo atuarial para dizer qual é a repercussão, quanto vai custar e quanto dinheiro tem que ter para fazer essa operação. Então nada que se põe dentro do SC Saúde é simplesmente por vontade. Primeiro por capacidade financeira. Então, aí o que a gente tem assim, que tem que ser relembrado, né? O SC Saúde, ele cobra uma contribuição única do grupo familiar. Tá? Então, vamos dizer aqui no caso, o policial militar se filiou ao SC Saúde. Ele é, vamos dizer assim, um servidor público. A família dele vai contribuir uma vez só. Essa contribuição ela varia de R$ 60,84, que é a menor contribuição, para o grupo familiar, até R$ 432,74, que é a maior contribuição que um grupo familiar contribui. Tá? Então, para vocês verem. E essa variação ela vai acontecer de acordo com tabelas salariais. Quanto mais o salário aumenta, ele vai variar dentro desses valores que eu falei, 60,84 e 432,74, que é a contribuição máxima. Nós temos uma coparticipação de 30%, esse 30% não é sobre valor absoluto, nós temos tabelas de limitadores. Vou dar um exemplo de tabela. Se o segurado for internado com uma doença grave, uma Covid, por exemplo, ficar 40 dias internado numa UTI, o SC Saúde vai desembolsar em torno de R$ 220 mil por essa internação. A coparte que o segurado vai pagar hoje é de R$ 1.090, uma contribuição única, uma coparticipação única. Até porque se fosse proporcional, não haveria condições de pagar, né? Ninguém conseguiria pagar, independente do valor salarial que ele percebe.
Uma outra coisa que a gente diz é o seguinte, diferença de um plano de saúde regulado pela ANS. Unimed, vou colocar aqui a situação da Unimed. A Unimed tem vantagens e desvantagens que nós não temos. Vou colocar aqui a vantagem. A vantagem é que quando a ANS determina que um plano de saúde regulamentado coloque para dentro da sua cobertura um procedimento de alto custo, então ele vai, por exemplo, vou pegar agora tecnologias novas, cirurgia robótica para um problema de próstata, por exemplo. Se você fizer uma intervenção com uma cirurgia robótica, você vai pagar em torno de R$50 mil. A Unimed, eu não sei se ela já teve a obrigação de colocar para dentro. Ao final do ano, a ANS faz uma apuração da sinistralidade. O que é sinistralidade? É a utilização. Se a Justiça conceder uma autorização para um segurado da Unimed, e a Unimed tiver que gastar R$5 milhões com ele, ela vai pagar. Só que esses 5 milhões vão entrar na conta no final do ano. Ela vai apurar, a ANS vai apurar o quanto houve de sinistralidade e vai dizer o seguinte: a Unimed pode reajustar o teu plano em até 15%. O SC Saúde não existe essa realidade. Nós temos muitas demandas judiciais, e essas demandas judiciais a gente faz um calculatorial para calcular a sinistralidade, mas nós não podemos repassar para o segurado. Então é uma questão de sobrevivência, a gente manter os níveis de custos, né, de gastos, para que a gente tenha um plano de saúde perene. O SC Saúde ele é muito reconhecido no mercado. Como eu falei, nós temos dificuldades, a Unimed também tem. Uma outra coisa que eu gostaria de dizer para vocês, que é importante, quando a gente fala em Unimed, alguém tem um plano da Unimed. A Unimed, diferente do que o SC Saúde, ela possui 26 produtos. Produtos são planos de saúde. Então, você ter um plano de saúde da Unimed não quer dizer que você tem um bom plano de saúde. Porque ela começa com um plano básico, que você contribui com valor irrisório, mas tem um serviço irrisório. Agora, se você pega um plano de total cobertura da Unimed, nacional, com transporte aéreo, com outras coberturas, você vai pagar o preço. Então, nós temos muita gente hoje fugindo da Unimed, pessoal que passa de 59 anos e que tem essa cobertura completa, está pagando R$2 mil de contribuição individual. Não é por grupo familiar. É outra informação importante. Se você, vamos dizer assim, o casal tem essa faixa salarial, um vai pagar R$2 mil, o outro vai pagar R$2 mil. Se tiver filho, pela faixa salarial ele vai contribuir também, proporcional, é claro. E aí vocês façam as contas para ver quanto vai custar esse plano de saúde para essa família. Então, assim, quando a gente vai comparar, e isso eu sei que vai acontecer aqui na nossa conversa, as pessoas vão fazer questionamentos, a gente tem que ter sempre no horizonte essa relação. Acho que a gente vai ser depois pautado pelas perguntas. Eu gostaria de falar mais uma coisa que é importante, né? Com certeza. Coisa que a gente normalmente não fala fora, porque os prestadores vão atrás desse recurso, né? O SC Saúde tem quase R$500 bilhão de fundo garantidor. Isso nenhum plano tem. Tá? O que tem de importante? Que o SC Saúde é sólido. Ele é muito sólido. Claro que algumas pessoas vão dizer assim, mas por que não gasta esse dinheiro criando outras coberturas? Eu vou dar uma explicação na sequência que vai justificar algo desse tipo, algo que vai justificar o que eu estou falando. Nós tivemos em começo de 2020 o início da pandemia de Covid. A Covid foi novidade para todo mundo, né? Foi uma pandemia nova, atingiu o mundo inteiro e não foi diferente conosco. Todos tiveram que aprender a lidar com a Covid. Então tiveram vários movimentos, alguns equivocados, outros acertados, por parte de todos os países, todos os hospitais, todos os gestores de saúde do mundo inteiro. Claro, agora, ao final, a gente consegue ver que alguns procedimentos foram sem sentido. Tanto governantes quanto gestores, né? Mas a gente teve que estar tendo no escuro. Então, a SC Saúde fez o que no começo? Nós vimos que tínhamos que criar, nós fomos o primeiro plano de saúde de Santa Catarina a criar a cobertura dos exames para a Covid. Tá? Primeiro plano de saúde. Entre público e privado, nós fomos o primeiro. A ANS retirou essa cobertura num período da pandemia. Nós nunca retiramos essa cobertura. Claro que esses exames têm regra, têm protocolos. Porque eu quero justificar para vocês. No começo eu fui procurado pelo subcomandante do Corpo de Bombeiros. Ele queria fazer uma testagem por amostragem. Por amostragem não, queria testar toda a tropa. Toda a tropa do bombeiro com os exames de Covid. E foi aí que a gente até tivemos um contato com o subtenente Pavilic, nós tivemos uma reunião naquela época para explicar
junto com os nossos profissionais médicos, para explicar o que era, qual era o sentido que faria a gente fazer essa cobertura. Nós teríamos que fazer exames semanalmente. E outra coisa, como eu falei, nós não tínhamos e não temos dinheiro novo. Nós não fizemos aumento de contribuição, não fizemos reajuste de nada. E com isso não tínhamos dinheiro novo, não podíamos fazer loucura, porque o SC Saúde não pode sobreviver só durante a pandemia. Ele tem que continuar. Fizemos a cobertura. Até hoje nós tivemos, para vocês terem uma ideia, nós fizemos 51 mil exames de Covid. Tá? Esses exames têm um custo médio de, mais barato, R$170. Faça uma conta de padeiro para vocês verem quanto custou isso. Além disso, nós tivemos que criar outros serviços. Criamos serviço de teleatendimento para os segurados saberem como proceder, porque no começo ninguém sabia o que fazer. Quantos exames foram feitos? 51 mil exames. Entre os militares? Entre os militares quantos? Não, sobre segurados, eu não tenho muitos militares aqui, mas a gente fala, claro, segurados de forma geral. Né? Nós temos hoje 205 mil segurados no estado. Quantos? 205 mil. A grande maioria está em Florianópolis. Temos 40% de todos os associados do SC Saúde em Florianópolis. Claro, porque nós temos a maior rede hospitalar, a rede em todos os sentidos, ela está aqui em Florianópolis, muito mais que Joinville, por exemplo, que é a maior cidade do estado, mas Florianópolis não se compara à rede de saúde de todos os serviços, né, com relação a Joinville, então comparar com outras cidades seria desnecessário, né? E aí o que a gente fez? Criou esse serviço de teleatendimento para acompanhar, colocamos primeiro enfermeiro, depois colocamos médicos para fazer orientação, porque as pessoas não sabiam o que fazer. No começo tinha aquela orientação para que o paciente ele ficasse em casa esperando, e a gente sabe agora que era esperando a situação agravar, né? Mas a gente também não tinha uma estrutura hospitalar para esperar e receber na quantidade que aconteceu naquele momento, todo mundo e dar atendimento. Tanto é verdade que logo na sequência nós tivemos o colapso da rede hospitalar. Outra coisa, os hospitais sofreram muito também com os custos. Os hospitais tiveram custos adicionais, porque eles tiveram que separar a equipe profissional, médicos, enfermeiros, atendentes, pessoal da limpeza, o pessoal da segurança, porque o procedimento com o paciente de Covid era um procedimento diferente. Eles tiveram que investir alto com material de segurança, né, máscara, luva e tal, que tem que ser trocados de forma muito rotineira. O SC Saúde foi o primeiro plano de saúde a entrar com ajuda aos hospitais, pagando uma taxa para ajudar nesses EPIs, né, que a gente sabia que era necessário, mas nós fizemos só com hospitais que tinham pronto atendimento, porque a gente sabia que era grande demanda, e nesse ponto nós tivemos uma assertiva muito grande. Nós agora cortamos essa taxa, porque os nossos custos começaram a aumentar demais, mas em reunião com os gestores de hospitais, os grandes gestores do Estado, eles fizeram esse reconhecimento público do movimento que a gente fez. Porque não adianta um plano de saúde com dinheiro em caixa, sem hospital funcionando ou podendo oferecer essa atenção. Se eles falissem, nós morreríamos juntos. Então, a parceria que aconteceu foi muito importante. Com isso, agora, o que aconteceu? Nesse movimento, nós tivemos o contingenciamento de atendimento eletivo, aquelas cirurgias que estavam programadas para que o Estado, para que os hospitais conseguissem fazer frente à demanda de Covid, a decisão do Estado, né, da União, dos municípios, dos gestores públicos, foi segurar as cirurgias eletivas, os procedimentos eletivos, para que a gente pudesse dar atenção aos pacientes de Covid. Hoje nós vivemos o seguinte momento, para que todos entendam. Os pacientes de Covid eles reduziram absurdamente. Nós temos muitas áreas de Covid específicas fechadas, né? Não tem mais a necessidade. Deus queira que a gente continue assim, melhore, né? Porque nós temos agora uma variante que está criando uma contaminação maior. E com isso, agora nós temos o retorno do atendimento eletivo. Todo aquele pessoal que tinha uma cirurgia ortopédica, cardíaca, oncológica para fazer, ele está vindo agora. Claro que com uma situação muito mais agravada, um quadro clínico muito mais complexo, com um custo muito maior para a saúde e com uma situação muito mais complicada, às vezes com um tempo de recuperação muito mais longo, né? E o custo, quero dizer para vocês que há 2 meses atrás, quando esse movimento começou, nós tivemos pela primeira vez a superação das despesas com atendimento aos segurados sobre a receita do SC Saúde. Nossa receita nunca foi superada e dessa vez foi.
Nós já tínhamos feito esse diagnóstico, já tínhamos orientado, informado o governador, o secretário da administração, que esse movimento aconteceria. Nós temos uma situação que eu falei, que é esse fundo financeiro, que é garantidor que dá essa segurança. E a nossa expectativa, também temos um levantamento, é que com os reajustes salariais que estão vindo aí para o ano que vem, eles também recomponham o nosso caixa, aumentem um pouco a nossa receita, para a gente poder equilibrar essa conta, né, que agora está, vamos dizer assim, está deficitária para o nosso lado. Eu já recebi o movimento desse mês, ele está muito parecido com o do mês passado, e a tendência, e vai acontecer. E nós temos que oferecer saúde para as pessoas que estão, vamos dizer assim, precisando agora, né? Eu acho que assim, essa rápida pincelada que eu passei sobre o que é o SC Saúde, eu acho que agora, com a participação dos associados, a gente pode conduzir para a área de interesse de cada um, para fazer as perguntas, as críticas. Tem bastante perguntas aqui já. Coronel, o que eu tenho para dizer é o seguinte, né, dessa explanação que o senhor fez aí, quem não conhece não defende. Né? Por isso que é importante o senhor ter aceitado esse convite aí, né, de vir aqui, e a gente já estava flexibilizando, né, junto com alguns funcionários lá dentro do SC Saúde, algumas coisas que batiam aqui, nós já tínhamos essa válvula de escape. Eu quero agradecer aqui em público, né, essa via aí que o senhor abriu, né, que é importante, né, alguns associados, a gente intervinha, porque às vezes dava uma trava lá na região tal, e aí a gente tinha vamos dizer assim, esse porto aqui, né, em Florianópolis, através da sua pessoa aí, que foi muito solícita, né, não elitizando aí quem é militar ou é civil, mas sim ajudando às vezes num processo complexo que bate na burocracia do dia a dia ali. Então era um norte que foi muito importante para todos nós aqui, e nós ajudamos muitas pessoas. Eu queria agradecer aí, né, em nome desses associados, que a gente conseguiu fazer vamos dizer assim, uma ponte, né, que foi muito importante, porque vai aproximando a questão do SC Saúde da nossa associação também. E confesso que a gente está vendo alguns planos de Unimed também, para ver, porque vinha alguns lugares elogio, outros lugares estão um pouco deficiados. De repente é até importante, né, esse tete a tete, para o senhor começar a nortear também e conhecer, né, onde é que está mais fraco, onde é que tem que investir e tudo mais. Então fica aqui o nosso agradecimento pela sua vinda, né. Eu sempre digo que ser flexível não quer dizer que a pessoa é fraca, não tem argumento. Nós temos que trazer, e quem não conhece, a gente tem que falar com propriedade, porque às vezes a gente fala e não está sabendo. Então, agora a gente sabe um pouquinho mais. Eu acho que essa aproximação é importante daqui para frente, e a gente pode ter esse equilíbrio, né? Que é importante lá para a ponta, para o pagador. Com certeza. Uma outra coisa, deixa eu só aproveitar aqui a fala do presidente Pavelic. Nós tivemos uma conversa semana passada com algumas situações que surgiram e que houve essa necessidade de a gente parar e conversar e discutir algumas coisas. E nessa oportunidade o presidente pediu a possibilidade da PRASC, dos praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, ter uma representação dentro do conselho. Nós temos um conselho consultivo do Fundo do Plano de Saúde, que acompanha os gastos do Fundo do Plano de Saúde, e logicamente a gente apresenta para esse conselho tudo o que está acontecendo naquele momento em termos de gasto, de novos serviços, enfim, atualizando a esses representantes. E o subtenente Pavelic me fez um pedido na semana passada da possibilidade de a gente abrir para a participação de um representante da PRASC, dos praças, nesse conselho. E até nessa reunião a gente vai oficializar aqui, já vou antecipar essa informação, né? Já hoje? Hoje já está confirmada a participação. A partir da próxima reunião a gente já faz a convocação. Eu já vou pedir até para o subtenente Pavelic verificar quem seria esse representante, né? Para que a gente possa estreitar. Eu acho que a questão da transparência é uma obrigação de todo gestor público, né? E esse plano, ele é do servidor, mas ele também tem dinheiro público, né? Sim, senhor. Dinheiro público. Então, essa transparência vamos dizer assim, não é nem vamos dizer assim, um movimento do Fernando ou de quem quer que seja, é uma obrigação do Estado, né? Eu quero agradecer aqui mais uma vez, então, dizer que nós já estamos ali na Secretaria de Segurança Pública como conselho. Nós já estamos dentro da CPP, conseguimos lá uma vaga, né, onde o nosso jurídico vai lá e defende o nosso policial, o nosso militar,
que fez aquele ato de bravura e tudo mais. Nós estamos também no Código de Ética, nós estamos no plano de carreira, então é uma notícia muito boa que a praça que tem então para dar, que a gente vai acompanhar, isso aí estreita, faz um estreitamento e talvez a gente consiga dar algumas sugestões que são importantes, porque a gente faz o viés do filtro, né? Então eu agradeço aqui mais uma vez, então, em nome de todos os nossos quase 17 mil associados aí, essa abertura que o senhor está dando aqui. É muito importante para todos nós. Temos perguntas, e bastante. Então, estava aqui já selecionando, continuando aqui o Max William de Criciúma nos assistindo, Alírio Pereira, o José Nazareno da Rossi, que ele que é sargento da Rossi de Garopaba, ganhou camiseta no sorteio. Claudemar da Silva também mandou bem. Gerson Lemos dando boa tarde. O Clauri Antônio Fantin, ele que é de Videira, ele diz: pergunto ao coronel, o nosso hospital do município de Fraiburgo não está credenciado pelo SC Saúde. Segundo informação dos AD do hospital, mandaram a documentação e credenciamento e até agora não obteve resposta. Nós, funcionários, estamos com dificuldades de atendimento hospitalar e médica. Bom, assim, nós temos uma rede no estado de 163 hospitais, tá? É a maior rede de cobertura do estado, mais do que a Unimed, inclusive. Tá? É claro que alguns hospitais, vou citar até um outro, que de repente essa dúvida também vai surgir. Nós temos em São Miguel do Oeste um hospital que esteve credenciado por muitos anos conosco, e é o único hospital da cidade. Nós fomos notificados pela Justiça Federal por uma ação judicial impetrada. Não preciso entrar no mérito, porque tem uma questão sigilosa da própria administração e tal. Mas, enfim, por uma determinação judicial, o juiz nos repassou, nos notificou para que nós descredenciássemos o hospital da rede do SC Saúde por um cometimento de um ato, vamos dizer assim, antijurídico lá naquela região, vamos chamar assim, e que culminou com essa decisão e tivemos um movimento grandioso de políticos, comunidade e tal, e nós dissemos assim, olha, a decisão é judicial. Se o hospital quiser buscar na justiça a mudança nessa posição, nós estaríamos abertos, porque precisamos do hospital. No caso do hospital de Fraiburgo. Eu realmente assim, eu não conheço a realidade de todos os hospitais com relação a credenciamento, porque nós recebemos, para vocês terem uma ideia, de 80, 90 pedidos de credenciamento semanal. Nossa. Tá? Chega. E esse credenciamento é feito da seguinte forma. Nós temos que cuidar com a ampliação de rede. O hospital é uma situação mais particular, né? Mas porque se a gente ampliar totalmente a rede, não quero dizer que nos municípios pequenos, onde não tem muita oferta de serviço, nós não estejamos procurando esses profissionais ou hospitais. Eu me predisponho aqui a verificar a questão do pedido. Eu não sei quando foi feito, eu não sei se já foi negado antes de chegar, né? Que eu cheguei em novembro de 2020. Então, sou bem recente lá. Tenho que verificar, eu não posso falar assim com propriedade o porquê que não foi. Pode ser por questão documental, pode ser por falta de alvará, algo do tipo, porque nós temos que cumprir regras de direito público, né? E o hospital tem que apresentar todas essas... Mas como o hospital está em funcionamento, não quero crer que seja questão documental. Pode ser que tenha entrado recentemente, eu não poderia falar especificamente, porque eu não conheço a questão desse hospital especificamente. Me comprometo a verificar qual foi o motivo. Vou repassar até o meu compromisso aqui passar, eu vou anotar depois o nome do hospital e a cidade, vou verificar e já repasso para o subtenente Pavilic para que ele possa informar, ou até aqui mesmo na própria rádio, Isso. informar essa situação. Mas realmente, se eu falar aqui agora, eu vou dar um chute total. Não tenho como... Não busquei essa informação especificamente, eu tenho que buscar. Tá bom. Ela já está anotada aí, a gente fica então com ela pendente aqui. O Wilson Kowalski, que ele é Cabo Wilson de Curitibanos, dando boa tarde. O Valdir Santos Pereira também dando boa tarde aos nobres companheiros. O Jorge Murilo Campos diz: aguarda ansioso nosso plano de saúde, a Prasc e nossa Fundação Assistência Social. E o Alírio Kowalski, ele diz: presidente secretário, aqui no Núcleo SC Saúde, agência Canoinhas, estamos sem um médico endocrinologista muito tempo, desde 2009, meu Deus. Estou esperando agora, vou ver
vou ter que fazer cirurgia da tireoide, vou ter que me deslocar mais de 100 quilômetros em outra cidade para consultar, tendo custos do meu bolso. Qual é a cidade? Canoinhas. Nós temos uma situação com relação à rede, profissionais, principalmente em municípios menores. Canoinhas até de repente não se enquadra nessa... Mas nós temos assim, profissionais de algumas especialidades. Vou dar um exemplo aqui, cardiologia, por exemplo. Cardiologia, você via de regra, não vê o cardiologista numa cidade muito, muito pequena. Por quê? Porque para ele atuar, ele precisa de uma rede próxima dele, com exames de diagnóstico, que às vezes a cidade pequena não tem, um hospital para ele operar, que não é necessidade que ele vai ter. Então, logicamente, por uma questão até de mercado, esse profissional ele se localiza, ele monta o seu consultório na região próxima desses hospitais de referência. É referência, né? Isso, porque é um procedimento de referência. Sim. Algumas especialidades, endocrinologia, você vai ver agora assim, pediatria. Pediatria, nós temos dificuldade no estado inteiro, inclusive em Florianópolis. Por quê? Porque como reduziu muito a oferta do serviço de médico pediatra, é uma raridade você encontrar, principalmente cirurgião pediátrico. Então o que ele faz? Como ele é um profissional que está em falta no mercado, ele não atende nem a SC Saúde, nem Unimed, e ninguém tem como obrigá-lo a fazer isso. Nós apresentamos a tabela para ele e disse, não, se eu ficar aqui atendendo particular, eu encho minha agenda, faturo 5 vezes mais, e é uma liberdade que a gente não tem como tirar dele, não temos como obrigá-lo a se filiar a um plano de saúde. A gente nota que, principalmente, assim, entre Unimed e SC Saúde, que foi o que eu usei sempre como referência, vou dizer para vocês, nós temos hoje uma oferta muito maior, uma disponibilidade de agenda, porque nós, no nosso contrato, nós exigimos um percentual da agenda do profissional para que ele atenda o SC Saúde. Nós não cobramos para adesão ao SC Saúde do profissional que entra do hospital nenhum tipo de taxa, ele entra gratuitamente. Se esse profissional for entrar na Unimed, ele tem que comprar uma cota da cooperativa, e hoje varia em torno de 60 a 70 mil reais. Então ele já desembolsa. Outra coisa, quando a Unimed ela remunera esse profissional, em cima da tabela que ele oferece, ela cobra em cima dessa tabela, que já é uma tabela baixa, uma taxa de administração. Então, nem todo recurso ele recebe. O SC Saúde não faz isso, não cobra taxa administrativa, paga o valor da tabela integral e paga em dia, que é o mais importante. Nós pagamos impreterivelmente em dia. Só que isso não resolve todo o problema, né? Claro que quando você traz uma carteira de um plano de saúde com 205 mil segurados, você oferece para o profissional, para o hospital ou para a clínica, uma carteira que vai encher a agenda desse profissional, ou oferece a possibilidade de encher essa agenda. Claro que com isso a gente vai remunerar com um preço mais baixo do que o valor particular. Porque se fosse pagar o valor particular, o plano de saúde custaria 10 vezes mais. Então, a lógica de um plano de saúde é você reunir toda a carteira, negociar com a rede e dizer o seguinte, está aqui o valor da nossa remuneração. Ele adere ou não, se for interessante para ele também, né? Claro que alguns profissionais de referência no mercado, eles não atendem a plano de saúde nenhum. Porque ele já está num padrão profissional em que ele pode se dar o luxo de dispensar qualquer plano de saúde. E aí não tem movimento que segure esse profissional, entendeu? Então nós temos, além de dificuldade de profissionais em algumas regiões, nós temos a questão de tabela, né, que às vezes eles não concordam com a tabela e não tem como fazer. Em alguns casos, nós somos emparedados. Vou dar um exemplo para vocês. Nós temos no estado, por exemplo, os anestesistas, que são profissionais médicos, que criaram uma cooperativa médica e eles fecharam basicamente 80% de todos os profissionais do estado. Quando eles sentam à mesa conosco, eles nos emparedam. No ano passado nós tivemos um movimento que eles bancaram e disseram, se vocês não derem o reajuste X, nós vamos descredenciar todos os anestesistas. Sem anestesista não fazemos uma cirurgia sequer. Nós bancamos naquele primeiro movimento, eles ficaram 3 meses fora do SC Saúde e nós fomos buscar profissionais fora do estado. Foi um trabalho inglório. E eles voltaram depois, porque eles recebem uma remuneração de R$1,5 milhão mês, e esse dinheiro eles não conseguem buscar em qualquer lugar, no particular, porque ninguém consegue pagar uma tabela particular numa cirurgia. A cirurgia custa uma fortuna, a mais simples que seja. Então, a gente tem todos esses movimentos que a gente tem que administrar, e não é simples, eu confesso para vocês que não é simples. Então, tem regiões que nós temos dificuldade, sim. A Unimed também tem essa dificuldade em algumas regiões, e a gente procura fazer parcerias para suprir. Mas eu acho que é importante a gente levantar também essas dificuldades,
Porque às vezes tem situações, nós recebemos aqui um pedido de Jaraguá do Sul, que foi também uma demanda, olha, aqui nós temos dificuldade com tais profissionais, já fizemos o levantamento, já estamos credenciando esses profissionais para suprir demanda de Jaraguá do Sul. E acho que o caminho é esse, a gente conversar, verificar onde tem uma dificuldade e a gente ir buscando essas parcerias, buscando o profissional na região com aquela especialidade. Temos mais perguntas aqui. Acho que essa do Sargento Edson é mais ou menos o mesmo caso do anterior. Ele diz: Sargento Edson da Reserva, gostaria de saber o porquê que em Rio do Sul a maioria dos médicos não estão mais atendendo pelo plano SC Saúde, pois precisei de um neurologista para um tratamento de um contínuo e o mais próximo que encontrei foi em Timbó, a quase 90 quilômetros da minha residência. Rio do Sul é uma cidade bem grande. Se a gente for ver o número de segurados em Rio do Sul, é um número reduzido, bem reduzido comparado com outras grandes cidades. Tem hospital de referência lá? Acho que tem. Só que o que acontece, assim, ó, quando o próprio hospital ou a clínica ele faz o credenciamento, ele também vai investigar o número de segurados que nós temos naquela região. Para dizer assim, pô, eu tenho aqui, Florianópolis, por exemplo, 80 mil segurados. Nossa. 80 mil segurados. Como eu falei, 40% dos nossos segurados estão aqui. Então, qualquer clínica, qualquer hospital, qualquer profissional quer o SC Saúde a todo custo. Nós fazemos restrição de credenciamento para não ampliar demais a rede, porque quando a gente amplia, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, laboratório de diagnóstico. Quando você monta um laboratório de diagnóstico e a gente credencia um novo, você pode ter certeza, ele vai fazer um trabalho que a gente chama de autogeração. Ele vai nas clínicas, que ele já tem parceria, e vai dizer assim, ó, se tu gerares exames com a minha clínica, eu te remunero. A clínica que fez o pedido. E aí o que acontece? Você chega na frente do profissional daquela clínica, ele vai trocar 2 palavras com você e vai pedir 5 exames. E esses 5 exames somos nós que pagamos. Nós, vocês, né? Todos nós pagamos. Nós pagamos com o dinheiro do fundo. E de cada vez que a gente multiplica esse número de laboratórios ou de exame diagnóstico em cidades em que o serviço já existe, você só está jogando dinheiro no... Porque é assim que acontece. Florianópolis hoje a gente não credencia mais nenhum tipo de serviço de diagnóstico, a não ser algum que seja diferenciado, que não exista em outro na rede, né? E aí sim para suprir. Mas a questão, por exemplo, como eu falei, e foi mais ou menos a explicação que eu dei antes, né? Às vezes é um profissional que ele não quer se credenciar. Se você for perguntar, ele atende pelo Unimed, ele vai dizer assim, não, também não atendo. E tem muitos especialistas que estão se descredenciando de todos os planos de saúde, né? Eu tenho notado isso. Assim, quando ele chega no patamar... eles não querem mais plano de saúde. Acho que os planos de saúde, ultimamente, a gente está usando muito mais até para exames, né? Do que para especialistas, a gente puder ver isso. Eu tenho notado isso aí, algumas prefeituras já reclamaram, Santa Amaro reclamou também que é difícil de contratar o médico aqui, do lado da Grande Florianópolis. Eles querem ficar mais nesses grandes centros? Nós fizemos assim, para vocês imaginarem o que acontece com relação a esses profissionais, nós fizemos assim tivemos agora uma situação que a gente foi verificar. Você tem um plano Unimed, eu tenho um plano Unimed dependente da minha esposa, tenho o SC Saúde. O Unimed nacional, top de linha, tal. O que acontece? A Unimed, como os donos da Unimed são os médicos que são cooperados, então assim, uma cooperativa em que os donos são os prestadores de serviço. Tá? Você chega lá, faz uma ligação e diz assim, eu quero marcar uma consulta pela Unimed. Eu tenho Unimed nacional. Ele vai dizer assim, olha, eu só tenho consulta para a Unimed no mês que vem, porque eu abro um dia para consulta na Unimed. Mas se tu quiser particular, tem para amanhã. Verdade. Isso é uma coisa normal de acontecer. Tá? O que ele faz? Ele cria a dificuldade para vender a facilidade. A facilidade é o particular. E aí a gente acaba pagando. Vai sempre pagando. O SC Saúde, a grande dificuldade que eles têm é porque nós não permitimos cobrança. Não permitimos cobrança de segurado. Então, assim, é uma demanda. Nós temos um jurídico que trabalha cansativamente. Porque o que eles fazem? Às vezes, olha, particular eu tenho. Só que o SC Saúde nós temos um problema muito menor com relação a isso, porque ele já sabe que não pode cobrar. A Unimed, se você fazer uma reclamação para a Unimed, eles fazem vista grossa por quê? Porque o conselho que faz a administração são médicos parceiros. Às vezes tem uma clínica e que faz o mesmo procedimento. É o mesmo com uma cirurgia, você vai lá, tem um plano de saúde, tem toda a cobertura. Aí ele chega na hora de dizer assim, olha, mas ele não cobre o anestesista. O instrumentalista. O instrumentador, é sempre justificativa. Aí quando a gente pega o nosso segurado, diz assim, está aqui, ó, na tela,
O que está lá? Instrumentador, centro cirúrgico, profissional médico, anestesista, sala de recuperação, material, equipamento, prótese, órtese, está lá. Por isso que conosco, quando acontece, nós descontamos o valor da conta da clínica, do hospital, e devolvemos para o segurado. Claro que nós temos situações diferentes. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, aconteceu até conosco, policial militar. Eu vou dar exemplo prático para vocês entenderem. Uma segurada com problema de cirurgia, fez uma cirurgia oncológica de seio, tá? Precisou fazer a reconstrução de seio, colocar uma prótese e reconstruir o seio. Justo, correto, tem cobertura pelo IC Saúde, nós temos a prótese, temos a reconstrução, perfeito. Só que o que acontece? A segurada foi lá num profissional de escolha dela, por exemplo, vamos pegar aqui em Florianópolis, que é um Paulo Mendes, uma referência na cirurgia plástica. Tá? É um profissional de mercado que só atende particular. Escolheu o melhor profissional do mercado, que não é credenciado do IC Saúde. E aí veio com a conta. Hospital, internação em apartamento super luxo. As próteses americanas, o custo dos honorários dele, R$8.000, do instrumentador, do anestesista, mais R$8.000. Não funciona assim. Funciona o seguinte, faz o pedido com um médico credenciado, que a gente pode oferecer quando tiver alguma dificuldade, dizer onde é que estão os bons profissionais. Ele vai fazer a especificação dentro do rol do IC Saúde, nós vamos autorizar, ele não vai pagar nada. Só que não funciona dessa forma. Tu pegar, por exemplo, escolher o teu profissional, depois quer receber, fazer um orçamento no mercado de quanto custa, ele te apresentar uma conta de R$50.000 e achar que o plano de saúde vai cobrir isso. Não funciona. Há uma semana atrás, eu recebi uma demanda, para vocês vão ficar pasmos de ouvir o que aconteceu. Uma segurada, não é da Polícia Militar, uma segurada com Covid, muita comorbidade, foi internada em Itajaí, no hospital referência, particular, nós só trabalhamos com hospitais particulares, né? O quadro dela gravou e a equipe médica disse, olha, o quadro dela está muito complicado, ela tem comorbidade, tem idade avançada e é muito difícil ela sair dessa situação. Aí perguntaram quais eram os outros recursos que existiam no Brasil. Eles falaram daquele pulmão externo que foi bem divulgado pelo Paulo Gustavo, aquele ator que faleceu. E que não adiantou, a família não titubeou. Contratou um avião aeromédico, viajou para São Paulo e lá internou a familiar, a segurada, não foi no Albert Einstein, foi no Sara Kubitschek. Não precisa dizer para ninguém de nós que não conhece medicina, não sabe, quando a gente fala Albert Einstein, Sara Kubitschek, Beneficência Portuguesa, são os hospitais mais caros do Brasil. Entendeu? Internaram e colocaram no respirador externo. Quanto custa o respirador por dia? De 30 a 50 mil reais. 43 dias depois, ela faleceu com o respirador, sem o respirador, no Sara Kubitschek, e voltaram para casa sem o ente querido. A gente compreende assim, ó. A gente nunca discute a questão do envolvimento, do sentimento, da preocupação, do esforço de fazer qualquer coisa para trazer um ente querido para uma situação de saúde, né, de recuperação. Mas o que foi feito ali é loucura. Retornou a família com uma conta de 2.400.000 reais. Foi lá no caso do IC Saúde e apresentou para que o IC Saúde pagasse a conta. Não pagou, não vai pagar. Nem judicialmente a justiça vai conceder algo desse tipo. Então a família ficou com duas perdas absurdas. Uma perda do familiar, do ente querido, e ficou com a perda do patrimonial, porque ela não vai resolver isso nunca. É mais ou menos, eu vou fazer uma comparação esdrúxula, mas é mais ou menos como acontece assim, ó, quando morre um parente nosso, eu me incluo nessa, que você vai lá comprar o caixão para sepultar o parente. Quando você olha naquele monstruário, normalmente alguém vai dizer assim, ó, eu vou comprar aquele caixão mais caro, porque fulana merece. Não é questão de merecimento, primeiro, é questão de capacidade de endividamento. E outra coisa, às vezes você vai, principalmente agora na pandemia, a pessoa ficava lá num velório durante 2 horas, meia dúzia de pessoas podiam estar assistindo ou participando do velório, e 2 horas depois enterrava o caixão com o ente querido e aquele dinheiro que ele nem tinha foi por água abaixo e ele não tem depois como se recuperar de um prejuízo como esse. Por isso que a gente diz assim, ó, cautela nessa hora, cautela.
Vamos adiante? Vamos em frente. Tá. Mara J. Silva, dando boa tarde. Sargento Everaldo. O Nestor de Lima colocou 3 comentários aqui, vou ver se eu consigo juntar os 3. Ele diz: estou esperando a autorização do SC Saúde para um mero exame. Foi solicitado pelo médico mês passado e até agora o SC não autorizou. Isso que pago 432. Deve ser por mês, né? Isso. Depois ele diz: estou mendigando por uma coisa que tenho direito, necessito desse exame para posterior colocada de marca-passo, pois tenho a parte superior esquerda do coração necrosada. É muita burocracia para a liberação de exames. E ainda diz: tem mais, minha cardiologista se descredenciou do SC. Por que será? Tá, então vamos primeiro para os exames, tá? Tá. Exames laboratoriais, eles não passam nem por regulação, são autorizados automaticamente. Exames de imagem, nós temos exame de imagem simples, um raio-x, um exame de... aí nós chegamos até os exames de alto custo. Vou dar um exemplo aqui, um PET scan. O dele é cardiologia, pode ser... Ele não colocou qual é o exame, né? Mas vamos dar um exemplo aqui, um PET scan. O custo de um PET scan hoje no mercado, R$ 7.200 um exame de PET scan. O SC Saúde remunera R$ 4.700 um exame desse. Esse exame ele tem protocolo. Por que ele tem protocolo? Porque na medicina, isso não sei o que estou dizendo, a ANS diz. Antes de um plano de saúde autorizar, por exemplo, um PET scan, você tem que ter um histórico do paciente. Ele tem que ter feito um ultrassom, ele tem que ter feito e fugiu agora o exame, o ultrassom, Tomografia. uma tomografia, por exemplo. A tomografia é um exame muito, mas muito eficaz. Tá? Claro que o PET scan é muito mais. Né? Aí o que acontece? O profissional sabe disso. O que ele faz? Eu falei para vocês, às vezes, também daquela situação do laboratório, da clínica de imagem, que tem um acordo, ele vai lá e faz direto o pedido do PET scan. A regulação pede o seguinte: onde é que está o ultrassom, onde é que está a tomografia dele? Porque, na maioria dos casos, a tomografia é suficiente para resolver esse tipo de caso. E aí fica, por exemplo, o profissional joga contra o plano de saúde dizendo assim: olha, eles não estão autorizando. A nossa autorização, tá, para procedimentos, nós usamos como parâmetro 5 dias úteis. A Unimed utiliza 10 dias úteis. Tá? Mas quais são os problemas que nós temos hoje? Hoje nós temos o aumento dos procedimentos cirúrgicos com a baixa da pandemia de Covid. Como eu falei, todos os que não fizeram cirurgia estão fazendo agora. Tá? Estão fazendo agora. Então está vindo num efeito cascata gigantesco. Gigantesco. E outra coisa, como é recurso público, como o SC Saúde é pautado por editais, o edital ele diz o que pode ser autorizado e em que condição. Tá? Tem exceções? Tem exceções. Com pareceres médicos da regulação, com parecer jurídico, e isso a gente faz em vários casos. Tá? O que acontece? Acontece que agora nós estamos com uma demanda absurda. Esse exame que ele está falando, do coração, nós temos um exame que ele é um exame bem complexo, bem completo, bem caro, que ele tem protocolo para a realização, e via de regra exige esses exames anteriores. Mas eu também quero registrar, já que o prazo que ele me passou ali é um prazo bastante extenso, eu quero pegar o nome dele, né? Se é o mesmo Nestor, eu já estou pedindo para ele mandar até um print. Manda para mim, que eu já me comprometo a verificar isso e dar um retorno. Já estou com o Nestor. Aí já dou o retorno para o Nestor diretamente, pode ficar tranquilo. O Nestor está sempre conversando com a gente, no particular. Isso. O Marcos Dal Ponte, ele diz: secretário, aqui no extremo sul temos poucos médicos cadastrados no SC Saúde, especialmente aqui em Araranguá. Não temos nenhum pneumologista. Mesmo. Vou anotar a questão do pneumologista. A gente vai anotar todos esses negócios. Eu tô colocando aqui no WhatsApp, mandando, né? A gente vai passar por cima. Ótimo. Pode me passar que a gente vai verificar. Eu posso dizer o seguinte, senhor, nós podemos buscar esse profissional, né? Oferecer, nós podemos fazer a busca ativa, e a gente faz isso. Quando a gente não tem um profissional, vou dar um exemplo para vocês agora do que a gente tem. Esse eu não conheço, feixes amarelo e tal? Exame fisiológico de feixes anômalos. Não conheço, não cheguei a esse ponto ainda de... Técnica. É muita informação, mas eu vou verificar com certeza e dou retorno. Tá? Nós fazemos essa busca ativa, tá? E nem sempre é fácil. Vou dar um exemplo para vocês agora aqui em Florianópolis, que dificuldade que nós temos. Emergência pediátrica. Principalmente agora, temos dificuldade nessa época de inverno. A emergência pediátrica é um serviço recorrente, necessário. Como eu falei,
pediatra é vamos dizer assim, uma especialidade com bastante dificuldade no estado. E o que acontece? O pediatra clínico até não é tão difícil, aquele que atende no consultório. Mas uma emergência pediátrica é muito complicado. E vou explicar para vocês a lógica da pediatria. Por que ela é complicada? Porque quando você monta uma emergência pediátrica, aquele profissional, ele basicamente vive de consulta. Porque o paciente vai lá, faz uma consulta, ele receita um medicamento, um procedimento, que às vezes é um exame, e nada mais que isso. Dificilmente evolui para uma cirurgia na pediatria. Então, a clínica monta uma estrutura com toda a parte administrativa que vai assessorar esses profissionais. Os médicos recebem uma tabela que não é barata, tá? Por período de plantão, e ele não pode ter só um profissional. Então, quando você vê o número de profissionais e o custo que isso gera, é um valor muito alto. Nós fizemos o seguinte, agora fizemos uma parceria com a Felizmed aqui em Florianópolis para que eles montassem essa... Em contrapartida, o que a gente deu para eles? Eles credenciaram uma clínica deles em Navegantes, em Balneário Camboriú. Tá? É a contrapartida que a gente consegue dar. Claro, eles vão gerar recurso lá, com a clínica credenciada, e esse recurso, em tese, é para pagar os custos que eles têm adicionais aqui com a montagem dessa estrutura para a gente. Eles já sentiram o baque, porque o valor que eles estão desembolsando aqui, com a estrutura de emergência pediátrica, é maior do que o que eles estão tendo lá. Então, quando chega nessa conta, eles dizem, olha, não é possível. Fizemos uma parceria agora com o Bahia Sul, porque o Bahia Sul, para quem sabe, acho que todo mundo já sabe, né, que está fazendo vai fazer a gestão do Hospital de Caridade. Nós somos parceiros nessa gestão. E o compromisso é eles montarem uma grande estrutura de emergência pediátrica 24 horas lá, para atender nossos segurados, até porque essa estrutura aqui em Florianópolis, ela demanda. Como eu falei, a gente tem 40% dos nossos segurados aqui, e tentamos fazer uma parceria com a Unimed, e a Unimed não nos entregou esse serviço. Por quê? Porque eles dizem que se a gente tiver esse serviço, muitos segurados da Unimed vão fugir da Unimed para vir para o SC Saúde. Então, por uma questão mercadológica, eles não o fazem. Nós vamos tentar resolver agora, por exemplo, a pediatria com o Hospital de Caridade oferecendo esse serviço para nós, e vamos ser parceiros como somos, os dois, né? Caridade e Bahia Sul. O Reinaldo Antônio Santana, ele diz, sou conveniado do SC Saúde, só tenho a elogiar pelo atendimento, parabéns SC Saúde. O Sargento Everaldo também diz, para minha família, até o presente momento, só tenho a elogiar. Eu sei que o Sargento Everaldo é aqui de Palhoça, então, grande Florianópolis, né? Eu acho que tem... acho que é menos problemático, talvez, né? Gerson Lemos também diz, eu também. O Sargento Everaldo diz, boa tarde, amigo, a Unimed não atende a metade do SC. O Jorge Cassimiro também, dando boa tarde. O José Ricardo Pereira diz, claro que nada é perfeito, porém o SC Saúde atende dentro do esperado, só precisa credenciar mais profissionais. O Reinaldo Reinaldo Antônio Santana diz, na época da Unimed tive que entrar na justiça para um procedimento cirúrgico e com o SC Saúde já fiz vários exames, consultas e procedimentos cirúrgicos e o SC Saúde nunca me negou nada. O Nestor de Lima ainda diz, a auditoria do SC Saúde pediu um relatório ao médico, o porquê dele pedir esse exame, por favor, como disse, muita burocracia, sendo assim, entreguei minha vida nas mãos de Deus, pois só assim me resta, informei a auditoria do SC Saúde. A gente vai ver o seu caso, isso, né, seu o dele Nestor? é até urgente, porque eu já acompanho. Não, já verifico, chegando lá já verifico. Uma vez eu quase matei ele, ele ligou de madrugada para mim, daí eu fui lá, ele ficou nervoso e aí... Passou mal? Eu quase que me senti mal. Gente, assim, outra coisa, eu estou aqui do outro lado, mas quero dizer para vocês assim, antes de ser hoje gestor do SC Saúde, estou gestor do SC Saúde, porque é algo passageiro, né? Não pensem que a gente não sofre com as histórias e as vivências que a gente encontra lá, porque normalmente é sofrimento, né? Quando a gente fala que alguém busca um atendimento, principalmente aqueles mais graves, oncologia e tal. Eu até vou tomar a liberdade aqui, recebi um tempo atrás uma ligação do lá do centro de ensino, que já está na reserva.
Moreno Altão, como é que é o nome dele? Barbosa, O não? Barbosa. O Não, meu padrinho. O senhor Barbosa me ligou, o Barbosa não vai me condenar por usar essa referência, mas assim, o Barbosa me ligou um dia, num dia de desespero tremendo, e eu o conheço há longa data, me ligou pedindo desculpa, e eu disse assim, mas por que está pedindo desculpa? Eu estou aqui para isso. E ele me colocou o caso da filha dele, eu acho que muitos policiais militares conhecem a situação, o quadro da filha dele, a cirurgia que ela se submeteu, o tratamento que ela está se submetendo, né? E assim, quando a gente se coloca numa situação dessa, que foi o caso dele, né? Só para a gente registrar assim, uma situação pontual. Que a gente, que, assim, algo que a gente conhece, né? Alguém que a gente conhece, que a gente vê e sente o sofrimento que ele passou para aquele momento, está passando ainda, né? Porque ele está... E relatando a questão da filha, uma filha jovem, inteligente, boa formação, boa profissional, policial militar. Quando ele me descrevia aquilo, assim, pô, eu me coloquei no lugar dele. A gente se coloca muitas vezes. Quase sempre, né? E a gente vê que não é um número, não é uma guia a ser autorizada, né? São pessoas que estão correndo atrás e precisando. Isso nos angustia bastante, porque nem sempre a caneta do diretor é suficiente. Porque eu disse, o plano de saúde ele é regido por normas de direito público e no final eu presto contas de tudo que a gente autoriza ou deixa de autorizar. Logo que a gente chegou, a controladoria ficou 3 meses dentro do SS Saúde, olhando guia por guia. E eu digo assim, ó, se a gente autorizou alguma guia que salvou alguém em algum momento de forma administrativa por um esforço redobrado, mesmo que aquilo venha trazer alguma responsabilidade posterior, nós estamos ali prontos para responder. Mas nem sempre é tão simples assim, porque quem vai fazer a auditoria, ele olha sempre como recurso público. Do outro lado, às vezes eles não olham que é uma vida que pode ser salva com o recurso público. É o recurso que está ali para isso. Então, é muito constrangedor, é muito angustiante quando a gente não consegue socorrer por alguma questão legal. Nós fizemos um outro movimento que eu gostaria de dizer para vocês. A gente tem mais perguntas aqui. Só um outro movimento que é importante, tá? Nós temos na gestão operacional do SC Saúde, de repente alguém vai falar sobre isso, a empresa Qualirede, que acho que todo mundo já ouviu falar. A Qualirede é aquela empresa que está sofrendo um processo grande, junto com muitas autoridades do Estado. Muita gente foi presa, muita gente está presa. Tá? E quando a gente entrou, eu não sou do quadro da Secretaria de Administração, o secretário Tasca, que é coronel, que vocês conhecem, ele, de todos os diretores, o único diretor que ele nomeou de fora, ele disse, eu vou nomear alguém de minha confiança. E na época foi o Dr. Fontes, que faleceu em novembro do ano passado, eu assumi, e me convidou para fazer parte dessa gestão. Já faleceu? Faleceu em novembro ele teve uma embolia pulmonar. Meu Deus. E aí o que aconteceu, gente, o compromisso qual era? Ele disse, nós vamos relicitar todos os processos, todos os contratos do Estado e da Secretaria, com toda certeza. Esse contrato nós estamos há 2 anos trabalhando na licitação e na transformação. É a empresa que faz a gestão 24 horas por dia das autorizações, das guias, do sistema tecnológico. Então, não é algo que pode ser assim, nós vamos trocar o pneu do carro com o carro em movimento. Fizemos as licitações, já contratamos 2 empresas, porque nós vamos, ao invés de um contrato só, nós dividimos em tecnologia, vai ser uma empresa. Ganhou e está sendo homologada hoje a empresa Data Info de Blumenau, uma grande empresa de tecnologia. A parte de regulação, que é essa de autorizações médicas, contratamos a empresa do Rio de Janeiro, a Tru, que é uma grande empresa nessa área, e estamos licitando um outro processo, que é o atendimento ao segurado. Para vocês terem uma ideia da redução de custos, nesse único contrato, nós conseguimos reduzir, por ano, 45 milhões de reais. 45 milhões de reais. Quando nós chegamos com esse resultado para o secretário, no dia da reunião, que fui levar para ele o resultado, ele disse assim, eu não acredito, tem alguma coisa errada. Nós reduzimos 45 milhões de reais ano. Então, esse é um número que nós fizemos questão de mostrar para a imprensa, mas como envolvia um momento de impeachment do governador, a imprensa não fez questão de noticiar isso, porque entendia que era dar respaldo ao governador naquele momento e tal, mas isso são dados muito relevantes. E esse dinheiro vai entrar para o caixa do SC Saúde para a gente oferecer melhoria de cobertura, de serviços. Vamos então para as... O Gerson Lemos diz, por que em outras cidades o hospital da Unimed atende pelo SC Saúde e de Balneário Camboriú não é credenciado e não foi divulgado, ou e não foi divulgado? Balneário Camboriú não é credenciado.
nós temos vários hospitais credenciados, Florianópolis, Criciúma, nós não temos em Joinville, por exemplo, nós temos o Dona Helena, e para explicar para vocês, a Unimed, quando vocês olham a Unimed, ela usa a mesma imagem, o mesmo comercial, as mesmas informações, mas cada Unimed regional é uma cooperativa médica. Florianópolis é uma empresa, Joinville é outra, Criciúma é outra. Então, por exemplo, Florianópolis nós temos uma dificuldade tremenda, porque eles competem, nós temos 80 mil vidas, eles não querem que a gente cresça. E a Unimed Nacional, não dá para o senhor fechar com eles? Não, mas a Unimed Nacional é a reunião das Unimedes, as cooperativas. Então, assim, por isso que tem Unimed que não funciona em São Paulo e funciona em Santa Catarina. Então, por exemplo, Joinville disse, nós credenciamos vocês, com uma condição. Está aqui a nossa tabela. Por exemplo, hoje, uma tabela que a Unimed de Florianópolis paga, por exemplo, um procedimento de R$120, eles queriam R$700. Essa era a condição. Nada feito, não tem. E lá nós temos o melhor hospital do estado, o Dona Helena, tá? O hospital referência. Então o que acontece? Nós não precisamos da Unimed lá, mas tem lugares que a gente precisa. Balneário, nós temos rede em Balneário, temos rede em Itajaí, que é uma rede suficiente. Tá? E outra coisa, essa questão, por exemplo, da Unimed, cada vez que a gente senta, que a gente discute, recebo amanhã, para você ter uma ideia, a diretoria da Unimed, acho que é Concórdia ou Caçador, que vai estar construindo um hospital e vai inaugurar um hospital. E o Marieta é credenciado. Então, assim, para você ter uma ideia, a Unimed, agora está me fugindo se é Caçador ou se é Concórdia, acho que é Concórdia. De Concórdia, que está construindo um hospital, está vindo amanhã para negociar, no momento da abertura do hospital, que a gente faça o credenciamento. Estamos recebendo para isso. Mas tem Unimed que não aceita nem sentar para conversar, tá? Por uma questão mercadológica, tá? Eles não querem que a saúde se mantenha robusto, superavitário, interessante ou roubando o paciente deles. O Reinaldo Antônio Santana diz, graças a Deus temos o Hospital do Coração em Balneário e eles prestam um excelente serviço, atendimento excepcional. O João Batista de Souza diz, sempre na minha vida de funcionário público, militar, fui assistido pelo plano Amor da Unimed, minha família, e sempre fui bem atendido, só não corresponde a este valor que o secretário repassou. Desculpa, mas SC Saúde é muito limitado com relação a atendimento à cirurgia e tratamento especializado. Ele que é o Sargento Souza em Floripa. O Marcos Aurélio também dando boa tarde. Felipe Lerman, ele diz, poucos médicos pelo SC Saúde. O discurso é lindo, mas na prática não é assim. A Marisqueila Siqueira diz, eu particularmente não tenho o que reclamar do SC Saúde, a única coisa que está faltando são os apartamentos para que fiquem acompanhantes, porque a gente geralmente sempre está precisando e tem que pagar sempre diárias. Isso seria muito bom. Nilmar, posso aproveitar essa fala que eu claro. Nós temos um projeto que está pronto, aprovado pelo secretário, tá? Que é o plano de saúde, o SC Saúde Plus. O que é o SC Saúde Plus? O grande anseio dos nossos segurados é um plano de saúde diferenciado que vai oferecer apartamento, acomodação e apartamento. Como eu falei no início, não existe almoço grátis. Porque só para vocês entenderem a lógica, por exemplo, de uma internação em apartamento, hoje nós oferecemos acomodação em espaço com até 3 camas, tá? Em alguns hospitais o espaço é muito bom, em outros menor. Aqueles que não têm, eles têm que oferecer acomodação superior. Então nós temos casos em que o SC Saúde é muito vantajoso para o hospital, ele já oferece uma acomodação individual, tá? Mas o que acontece às vezes as pessoas imaginam que, por exemplo, é como a mudança de uma acomodação de um hotel. Você está num apartamento standard e quer mudar para o executivo, lá a suíte presidencial. Quanto custa a suíte presidencial? R$1.000 a diária. Quanto custa o single? R$200. Eu pago 800, está tudo resolvido. Para acomodação hospitalar, não é assim que funciona. Tá? Então, quando você faz uma cirurgia, por exemplo, tem a nossa cobertura e deseja fazer uma mudança para acomodação de apartamento, a ANS já autoriza, isso é regra mundial, tá? Ele retorna ao dia do procedimento e começa a te cobrar daquele dia. Aí, os honorários médicos triplicam, aí a taxa do enfermeiro triplica,
todas as taxas envolvendo acomodação, serviço e tal, elas multiplicam por 3. É por isso que você vai ver que quando você vai fazer um upgrade de uma acomodação como a nossa para um apartamento, e você vai ficar 3 dias internado, você vai imaginar que vai pagar R$2.000, né? Você vai pagar R$15.000, dependendo do hospital e dependendo da acomodação que ele está oferecendo. Por essa lógica que a gente falou. Então, quando a gente faz um plano, o SC Saúde Plus, que já está desenhado, nós só não colocamos em prática ainda por quê? Porque nós estamos numa transição. Estamos recebendo as empresas que vão passar a gerir e, como eu falei, a mudança com o carro, trocar a roda com o carro em movimento. E não adianta a gente colocar ainda mais um processo que estaria sendo gerido, que vai ter que ter um conhecimento, vai ter que ter uma provocação de toda a rede hospitalar para isso, e ela vai ter ainda um momento de transição. E vai ter um custo adicional, com toda certeza. Nós já temos essas tabelas, mas temos que atualizá-las porque a gente apresentou no começo da pandemia para o secretário e foi aprovada por toda a diretoria. Então, esse plano está pronto. Nós estamos esperando a mudança das empresas gestoras operacionais para a gente começar o processo com o pé no chão, né? Com cuidado para que ele não decepcione no começo, né? Que seja algo confiável e que funcione. Tá bem, respondido então, mas que seria um novo plano, então, um plano plus. É um plano plus, tá? Ele tem contribuições diferenciadas. Você mantém a base do que você contribui hoje, e aí já tem uma regra que diz assim, ó, todo grupo familiar é obrigado a migrar. Não pode ser por escolha. Porque senão, o que acontece? Você pega a pessoa com mais comorbidade na família, escolhe essa para fazer a mudança, para ter à disposição o apartamento, e aí o SC Saúde vai a questão do que a gente chama do cálculo atuarial, que é em cima do número de vidas, do número de pessoas que vão ser atendidas, que contribui para essa oferta de serviço, ela não bate. A matemática não funciona assim. Tá bem, vamos adiante aqui. O Marcelo Quadros, dando boa tarde a todos. Marcelo Francisco Lopes esteve aqui, dando boa tarde. Nilmar Márcio da Silva. O Altair Tiburski diz: sempre fui bem atendido pelo SC Saúde, dentro da limitação dos profissionais cadastrados em minha cidade. Porém, a dúvida que tenho, exemplo, moro em Mafra e consultei uma dermatologista na cidade de Rio Negrinho, pois lá o profissional é registrado e onde resido, Mafra, ela também atende. Mas não posso ser atendido pelo SC Saúde, pois ela teria que abrir um novo registro junto ao Estado. A distância é pequena, penso que o associado é prejudicado nesse quesito. Ela, só para entender, ela tem um consultório numa cidade e quer funcionar na outra, é isso? Isso, mas ela atende em Mafra também, isso que eu não entendi. Mora em Mafra. Vamos ver de novo. Eu acho que ela só tem registro numa cidade. Assim, ela é credenciada para atender numa unidade. É isso. É, numa unidade. Tá, assim, o que ela pode fazer? Ela pode fazer um pedido no sistema do SC Saúde, ela conhece o sistema, de credenciamento dela para atender em outra unidade. Não tem problema, até porque ela já é do quadro do SC Saúde. Quando esse pedido já chega, a gente autoriza de forma até automática, porque ele já é do quadro do SC Saúde. E vai somar. Se ele vai atender aqui ou lá, para a gente não ela disse que ela teria que abrir um novo registro, mas ela pode abrir. Não é registro, ela pediu o credenciamento naquela outra unidade, porque ela vai atender provavelmente numa clínica. Então, ela vai fazer o pedido para poder atender naquela outra expandir lá. Isso. Então, ela pode fazer esse pedido. Depende então da profissional. Ela pode fazer esse pedido. Se ela já é do corpo do SC Saúde, ela pode fazer o pedido para atender um outro hospital, outra clínica, isso ela pode fazer. Aí, Altair, então... Aí pode fazer o pedido lá no CAIS da região, que o CAIS vai orientar como fazer o pedido. Marcos Ponte, ele quer Cabo Dal Ponte, Araranguá, dando boa tarde. Nazareno Bertotti também, ele Sargento Nazareno de Laguna. Sargento Everaldo diz: cara amiga, a Unimed não atende a metade do SC. Ricardo André Lapa, sobre o CFC, depois a gente vai tratar aqui, vou passar para o presidente, tá? Para a gente não quebrar o nosso tema aqui. Marinês Vargas, Blumenau está difícil com o plano SC Saúde. Clínica de fisioterapia são poucas e reclamam muito do SC. E consultório médico a mesma coisa. Blumenau? Onde Blumenau. tem o Conder Bornhausen? Lá, não, como é que é o Marieta Conder? Marieta é Itajaí. Em Cajaí? Lá Santa Isabel. Sim, Santa Isabel, acho, né? Clínica de fisioterapia é tudo que é lugar, porque aqui pela Unimed também está bem complicado, né? Isso que é Florianópolis. Clínica de fisioterapia, a gente vai dizer assim, a gente pode dar uma olhada nessa situação de Blumenau. Blumenau tem uma rede, lá tem a Interblu, tem clínicas grandes com
Mas a gente pode verificar essa questão. Nós vamos levar algumas coisas para o conselho, coronel? Sim. Chega lá a lista do conselho. A prática agora no conselho da SC Saúde. Está aí para isso. Vamos Mas a adiante gente aqui na ajuda nossa muita pauta. gente canalizando. A Helena Lázares, ela diz, Joaçaba e região não tem dermatologista credenciado, mas próximo Chapecó ou Lages, fica difícil para quem precisa. Isso em Joaçaba cidade grande. Joaçaba, meio oeste, e Lages, ou Lages? Mas pode mandar para a gente a questão de Joaçaba também nessa... Não, Sim. Joaçaba e região Joaçaba não tem, o mais próximo é Chapecó ou Lages. Joaçaba e Curitibano, acho que é perto ali, né? Os dois. Sim? Meio oeste? É o meio oeste. O Dair da Silva, desejando aí saúde e paz a todos. Jailson Pereira. Jair Renato França, Caçador, tem 80 mil habitantes. É um polo regional que passa de 100 mil e não temos nenhum médico clínico geral. Caçador? Nossa. Vou verificar isso, porque... Isso aí é paulado. Será? O clínico geral é o que... Lembrando que Caçador, agora, como eu falei, nós temos uma reunião amanhã com a Unimed. O novo hospital lá da Unimed Opa, para a gente fazer o credenciamento. que bom. Olha, Agora, a eles notícia precisam, boa. primeiro, eles precisam regularizar o hospital, porque para credenciar eles têm que apresentar os alvarás, os documentos do hospital. Mas esse é o primeiro contato e temos notícia boa aí para frente, né? Opa. Lisandro Zacarias Piedade, em Quiapé. Nilmar Márcio da Silva, boa tarde, coronel. Eu tive a mandíbula retirada devido a um câncer. Para essa cirurgia, tive que entrar na justiça, pois o SC negou pagar o procedimento. Agora vou ter que entrar na justiça novamente, porque o SC negou a reconstrução da arcada dentária. Por que tanta burocracia diante de uma moléstia tão grave? Arcada dentária, assim, eu vou falar para vocês, dentista, o que nós tínhamos e o que nós temos hoje. O bucomaxilofacial, que é o profissional que tem, vamos dizer assim, a especialidade que atua nessa questão de reconstrução face, maxila. Lembrando que o SC Saúde não possui serviços odontológicos dentro da cobertura. Tá? A única exceção é o bucomaxilofacial, que ele atua naqueles casos, principalmente de acidentes, né, de reconstrução. E nós não temos em todas as cidades esse serviço. Nós temos polos regionais. Florianópolis, Joinville, Lages, Chapecó, Criciúma, Itajaí. É isso. Centros, clínicas. Então, por exemplo, a questão da troca, ou seja, aquelas cirurgias de... Como é que é? Tem que lembrar agora o nome da... Cirurgias que fazem essa recuperação, retirada e tal, o SC Saúde faz. O que não entra nessa situação, por exemplo, se entrar a questão odontológica, colocação de dentes, troca de dentes e tal, isso já não tem cobertura. Não tem, e pelo menos a curto prazo não teremos cobertura de tratamento odontológico. Né? Você fazer esse tratamento, por exemplo, de um... Mas nem para cirurgia, né? Para cirurgia tem. A gente só tem que ver, pode me mandar esse caso que eu posso verificar o que foi. Tá. Porque nós temos o serviço, tá? O que pode, de repente, ter sido feito pedido, aí não adianta a gente aqui também tentar imaginar o que foi, eu tenho que olhar o que é, se ele puder mandar essa informação para verificar. Também analiso, que é uma situação importante, e verifico, ele já fez a cirurgia. Deixa o meu telefone aí, se o Maurício puder colocar, o 99-180-5816, e aí eu repasso pelo menos os telefones, né? Porque eu já peguei aqui todas as mensagens. Eu estou pegando esses casos assim, mais emblemáticos, gente, só para você entender. E mande uma juntada do que tem. Assim, esses casos mais emblemáticos, se mandarem as informações, uma guia, a gente já no sistema consegue verificar. Eu só não vou conseguir, por exemplo, se todas as demandas chegarem para mim, porque daí a gente faz o caminho paralelo e ele não entra via sistema, né? Ele tem que entrar no sistema. Esse aqui, o porque, por exemplo, na avaliação da regulação, ela tem que olhar lá os exames, a indicação médica e tal. Às vezes nós temos casos de não indicação. Vou dar um exemplo de uma cirurgia como essa. Nós temos uma segurada em Jaraguá do Sul que fez uma cirurgia com bucomaxilo de Jaraguá, fez a retirada de uma maxila e substituiu por uma prótese. Há muitos anos atrás. Nem era do SC Saúde. Essa prótese deu problema e ela teve que fazer a substituição. Uma cirurgia de R$300 mil. Tá? O que aconteceu? Quando chegou o pedido para nós vimos que nós precisávamos de algo maior, porque o problema dela era muito crítico. Nós fizemos uma junta de profissionais bucomaxilo aqui em Florianópolis e pegamos junto o profissional de Joinville e eles analisaram numa junta e disseram assim, olha, o procedimento não é esse. O procedimento é maior. Ela tem que trocar as duas. Porque se ela trocar uma, não vai resolver.
Esse foi um movimento que a gente fez e ela tinha já uma autorização judicial. Nós pedimos ao juízo que nós pudéssemos juntar. Claro que a paciente imaginou que nós íamos fazer isso para retirar dinheiro do procedimento dela. Quando nós terminamos a junta médica, a junta odontológica, a conclusão foi que ela tinha que trocar as duas. A cirurgia passou de 300 para 500 e poucos mil reais. Mas nós entendemos que era um procedimento viável e era um movimento, tecnicamente, não o diretor entendeu isso. Sim. O parecer do profissional que atua na área. Disse, olha, essa junta disse, a cirurgia tem que ser completa. Jaraguá do Sul, pela expertise do profissional, que eles chamam de curva de aprendizado, ele vai ter dificuldade de fazer isso. Vamos ter que fazer junto com uma junta para fazer. Fizemos essa oferta à justiça. A justiça disse, não, pode fazer. Ela até ficou, o juiz ficou até admirado, porque ele disse, olha, como é que o plano de saúde chama para rever o caso e dobra o valor do... Não, porque, na verdade, nós não somos só gestores de dinheiro, nós somos gestores de saúde. Sim. Então, isso... Tivemos um caso em Lages, por exemplo, que uma segurada nossa teve uma infecção por fungo por via aérea. Esse fungo se alojou nos ossos dessa paciente. Ela foi internada e esse tratamento demandou uma medicação que custa uma injeção diária de 12 mil reais por dia, fora UTI, fora todos os procedimentos. Em 2 meses e 15 dias, nós pagamos uma conta de 2 milhões e 300 mil reais. Mas aí a pergunta era devido? Era devido. É o caso clássico em que o plano de saúde é obrigado a pagar. Mas nós temos casos que vocês de arrepiar. Casos em que a justiça determina o pagamento de coisas assim, sem pé nem cabeça. Sem pé nem cabeça. Exemplo, nós temos casos em Criciúma. Segurados que não são da segurança pública, todos nós temos, ou pelo menos gostaríamos de ter os pais vivos, né? Os pais envelhecem e adoecem. É difícil alguém chegar em uma idade avançada sem algum tipo de doença. E aí, por exemplo, a pessoa tem um problema de Parkinson, por exemplo. Ele vai demandar um cuidado muito grande da família. E isso envolve muito a família. Isso causa um desgaste financeiro, pessoal, mas é uma demanda que é da família. A família demandou judicialmente e basicamente entregou os dois pais, dentro de um home care, que é uma clínica especializada com toda a infraestrutura. Aí nós pagamos cadeira de rodas elétrica automatizada, 40 mil reais, e nós pagamos por mês 32 mil reais para cada um deles. Essa cobertura não existe no plano de saúde. E não é o tipo de home care que se faz. Home care, quando a gente fala... a família junto. O home care, como é que se faz? O paciente está internado, está no hospital, e ele pode ser levado para casa porque ele vai ter uma situação melhor em casa. Você deshospitaliza ele, leva e oferece todo o atendimento. Mas não é entregar para o plano de saúde o pai que ficou idoso e tem um problema de Parkinson, por exemplo. Que é uma doença degenerativa que vai continuar, vai precisar de cuidado, mas ele não morre, ele precisa de cuidado. Mas não que o plano de saúde tenha que adotar o pai idoso e fazer esse tipo de tratamento. Isso acontece judicialmente. Muita coisa. Putz. O Nestor de Lima diz, mandei o WhatsApp para o presidente. O Odair da Silva diz, eu também só posso elogiar pelo atendimento do SC Saúde. Ele é aqui de Florianópolis, veio aqui buscar a camiseta, foi sorteado também. A Marisquela Siqueira, acho que a gente já falou sobre isso, ela está repetindo aqui sobre o projeto para os planos com apartamento pelo SC Estilo, que a Unimed tem. Eu particularmente acho que só isso está faltando na minha opinião, já falamos, né? O Joel Antônio Chaves, ele diz, fiz transplante, fui cuidado 62 dias e fui muito bem tratado, já exame ou tratamento, parabéns SC Saúde. Gerson Lemos, agradecendo a explicação. João Maria Prestes, dando boa tarde a Brasquianos. Presidente, boa tarde, Sandra. Boa tarde, João. O Paulo Ricardo também, dando boa tarde. José Elsen diz por que muitos cardiologistas deixaram de atender pelo SC Saúde em Rio do Sul. Se precisar ser internado, o Hospital Regional do Rio do Sul não atende. Pessoal, o hospital público não pode ser credenciado a plano de saúde privado. Tá? Nós já tentamos aqui fazer credenciamento com o hospital infantil, tá? Porque é um hospital, como eu falei, aquela dificuldade que a gente tem de tratamento emergencial para infantil, como eu falei. O que diz o Ministério Público? Ele diz que, como é um hospital público, mantido com dinheiro público, se você colocar dentro do hospital desse o plano de saúde, que remunera um dinheiro extra,
o que vai acontecer? O profissional internamente vai começar a atender o paciente do plano de saúde em detrimento do SUS. Porque o do plano de saúde ele recebe uma remuneração por procedimento, entendeu? Então, assim, ó, o hospital público não pode ser credenciado em plano de saúde privado. E o Odilon Masson, aqui, nosso último comentário, diz: eu já precisei muito e fui bem atendido desde 2012, quando fiz angioplastia e melhor do que da Unimed. Limos todos os comentários e perguntas. O último foi bem feliz, né? Mas eu gostaria de dizer o seguinte, ó, a vinda aqui, e o presidente Pavelic sabe disso, não é para assim, vender o conto de fadas, porque não é, nós temos dificuldades, temos problemas sim, tem críticas que são feitas aqui que a gente reconhece, estamos trabalhando para melhorar, aceitamos sugestão, agora com esse integrante no Conselho do Fundo do Plano de Saúde, essas demandas podem vir, nós vamos sempre nos esforçar, estamos mudando a empresa gestora, vamos fazer uma releitura de toda a nossa rede de prestadores para ver onde é que nós temos dificuldade, onde a gente está assim, sem demanda, entendeu? Para tentar corrigir esses problemas que foram apontados aqui. Então, primeiro, reconhecer que nós temos dificuldade, estamos trabalhando, contamos com ajuda, e quero dizer que agora, mais do que antes, nossos laços, nosso caminho aqui está bem estreitado. O Pavelic tem o nosso contato, tem a liberdade de a qualquer hora aí a diretoria do CC Saúde subir para a gente conversar, colocar alguma crítica, me ligar, pedir alguma ajuda. Tem coisas que eu vou dizer assim, isso não é possível. Sim. Isso é possível porque eu tenho limitação, não sou dono de uma caneta com toda a carga, né? Esses mesmos casos que às vezes passam para a gente, né? Agora a gente pode ajudar, né, presidente? Tinha muitos que a gente já estava fazendo de uma forma indireta, mas agora com essa forma direta, né? Com a gente estando também conhecendo como funciona, a gente vai poder trabalhar até dentro da prática essa questão. Porque quem ganha no final é o associado. Não entendo. Quem ganha é o nosso funcionário. E é importante estreitar essas via, né? A PRASC, que tem quase 17 mil associados, vai entrar agora 3 mil aí pensionistas. Então, esse lado social realmente está pesando um pouco para nós, que a gente é mais representativo. Mas como o senhor falou, quando entra um cara aqui que tem um câncer, quando entra um cara aqui que ele a última barreira que ele vem aqui na PRASC pedir, a gente sabe que vai ficar velho, a gente sabe que vai ficar doente, e nós temos esse projeto aí da Fundação APRASC, que é para estreitar justamente, e é uma forma da gente contribuir também, entender e sugerir, pelo menos sugerir algumas mudanças que podem vir, seria um raio-x, né, do que os senhores estão prestando para os senhores mesmos. Olha, tipo, Joaçaba, que eu vi ali, parece que tem meio que né, o outro lugar lá, falta um clínico geral. Aí, isso aí vamos dizer, um filtro que o senhor pode usar administrativamente para poder atender mais os nossos associados e, quem sabe, né, a gente melhorar paulatinamente, como estamos fazendo, né, contratando, ter o plus, para equiparar. Sim. Eu acho que ninguém veio aqui inventar a roda, não existe fórmula mágica. Existe sim, né, a gente trabalhar em conjunto, ser flexível e ajudar quem está ali, uma oportunidade como o senhor tem, que está, diretor, eu estou presidente também, e nesse momento é que a gente tem que fazer. Não é esperar para o futuro. É dizer, eu fui lá e a gente conseguiu fazer essa aproximação. Então, se a prática agora faz parte do SC Saúde, né, como conselho, para nós é muito importante. Porque nós vamos ter uma válvula de escape para dizer, olha, ou para dizer que sim, ou para dizer que não. Tem coisas que a gente também não consegue mudar. Claro. Nós temos os nossos jurídicos, temos tudo isso aí, e tem coisas que a gente não vai conseguir. Tem coisas que a gente vai facilitar e muito, né? E é isso aí. Então, um agradecimento aqui de toda a nossa base, né? O senhor está aberto para o futuro. Lançamos o tal. Aqui vai ser, a gente vai reverberar para o senhor aí. Com certeza, com certeza. Ok? Eu acho que mais do que nunca essa parceria, ela é boa para a prática, é boa para os associados, é melhor ainda para o SC Saúde, e dizer que o plano de saúde, o sistema assistencial SC Saúde, ele só existe em função dos segurados, dos servidores públicos, e o que a gente busca sempre é melhorar os serviços, e vir aqui, eu digo para você, não é simples, né? A gente é uma exposição porque a gente sabe que vai ouvir crítica. Mas eu acho que o fato de reconhecer que a gente tem defeitos, que a gente tem que melhorar, é o caminho
para a gente realmente oferecer o serviço que o segurado exige e tem direito, né? Todo mundo quer ser líder, mas ninguém quer abrir caminho, coronel. Eu digo para os meus diretores, vieram porque queriam, sabiam que era pau aqui. Aqui o pessoal bate mesmo, mas a gente, de uma forma, né, respeitosa, consegue crescer, né? Eu fiz uma assembleia aqui, eu trouxe o Décio Vargas para explicar, porque a gente não é aquele técnico. Eu acho que essa aproximação é importante, todos ganham, né? Não adianta fechar ponte, né? A gente viu o que aconteceu com a Polícia Civil. Vamos fechar a ponte, vamos para frente da Assembleia. Não adianta. Ser flexível não quer dizer ser fraco. Nós temos que, se tiver uma pedra no caminho, nós temos que contornar. Nós temos que conversar. Esse diálogo é muito importante, coronel. Isso aí vai abrir muitas portas e vai ajudar muitos dos nossos associados. Então, fica aqui o agradecimento, né? Provavelmente vai ser o Luciano, o Cabo Luciano, já vai ter a missão dada aqui, ó. Cabo Luciano, que é da parte social, de ter essa interligação com o SC, e a gente vai cobrar dele, ele está no Centro de Ensino trabalhando lá agora, então vai ser o que vai nas reuniões, e aí daí a gente vai afinando, balançar da carroça. Perfeito. Que as abóboras se ajeitam, né? E eu acho que hoje estou muito feliz aí, sempre vem uma notícia meio ruim, mas hoje essa notícia sua aí nos pegou de surpresa, né? Foi uma sugestão, eu disse, vai que... Então, essa abertura aí é importante para todos nós, não para mim, né? Mas para os nossos associados. Obrigada. Quem também quer agradecer aqui é o Nilmar Márcio da Silva, disse que dá os parabéns aos funcionários do CAS de Canoinha, são muito educados e prestativos. E a Marisquela Siqueira, ela diz, agradece o esclarecimento e pergunta se já tem alguma data prevista, acho que para o SC Plus. No momento em que a gente fizer a transição, nós estamos terminando uma transição de uma empresa agora dia 12, a outra começa agora, são 80 dias, e a outra 80 dias também. Até para você ter uma ideia, o pessoal do CAIS deve mudar, né? Porque a empresa gestora vai ser outra. Então é uma mudança gigantesca. Nós temos 12 unidades, temos um trem aí para... Mas eu não posso precisar ainda da data exata, mas é um projeto que inclusive o governador pediu para colocar como é que é, nós temos lá um projeto, como é que é, o campo de projetos lá, nós temos um sistema de projetos do Estado e esse está lá, já com todos os parâmetros atendidos, só esperando esse momento ideal para a gente aplicar, e vai ser bem rápido. O Jorge Murilo Campos, ele diz que tem que melhorar e muito, mas o diálogo já é um bom começo, parabéns pela iniciativa. O José Elsin, José, acho que manda o teu telefone aí para a gente. Ele diz que os médicos que minha menina precisam é especial e minha esposa já é paciente há tempo, não posso estar trocando de médico. É aquele caso ali do hospital regional lá do Rio do Sul, né? Só que Rio do Sul não pode atender no hospital. Pois é. Tem essa limitação legal, né? O João Batista diz que teve uma lesão no joelho em 2018 e o doutor na época optou por cirurgia, mas não teve cobertura pelo SC Saúde. Infelizmente ficou prejudicado. Podemos verificar. E Sargento Everaldo também dá os parabéns com os atendimentos. A gente vai encerrando por aqui então, né? O Everaldo nossa, super fã, hein? Nosso parceiro, ele e muitos esse aí também, ele né? Reverbera para o estado inteiro, para as localidades, é importante. Muito bacana. Então, a gente vai agradecendo aqui ao Coronel Fernando Luiz Alves pela presença, pelos esclarecimentos. Pela equipe técnica também que nos... Muito obrigado aí pela atenção. Maurício. Então, e amanhã com certeza a gente vai começar a fazer edição, a gente tem um programa sempre das 10 às 11 da manhã, a gente edita todas as perguntas, respostas, deixa ele bem didático, então fica bem bacana aí o pessoal assiste bastante, nossos associados. Vou entrar para ver. Isso, 10 horas a gente te manda o link também, tá bom? Então, a gente vai agradecendo aqui, o Elson deixou o telefone aí sobre esse caso aí de Rio do Sul, apesar de não ter, né, hospital público, mas eu vou passar todos os aqui que, né, me enviaram, eu passo para o senhor ver o que é possível nos ajudar. Perfeito. A gente vai agradecendo então a presença de todos aqui e amanhã estamos de volta no nosso Conexão à Praça, às 10 horas. Boa tarde a todos e até amanhã. Você ouviu
Conversa com o Presidente.